Ok, pessoal, boa tarde a todos novamente. A aula de hoje é sobre discussão de tira-dúvidas e tira-dúvidas. A aula do dia 15 de outubro de 2020, ok? Então, a primeira questão é sobre transformar um PPL na forma geral para uma forma padrão. A gente vai verificar essa questão aqui da quinta lista, em que a gente tem um problema de PPL na forma geral, que é minimizar 5x1 mais 3x2 menos x3, sujeito a 2x1 mais x2 mais 3x3 menor ou igual que 15, x1 menos 2x2 mais x3 maior ou igual que 10, onde x1 é não negativo, x2 é não positivo, que é diferente do que a gente vê usualmente, e x3 livre de sinal. Então, realmente, aqui tem todas as possibilidades que pode aparecer numa forma geral. Então, a primeira coisa é transformar a função objetiva, ao invés de minimizar, a gente vai transformar para maximizar, certo? Tem livros que tanto faz, minimizar ou maximizar, sendo a forma padrão. Eu prefiro adotar maximizar, tá? Então, como está na forma de minimizar, minimizar essa função aqui, 5x1 mais 3x2 menos x3, é equivalente a maximizar o menos o valor dessa função. Então, tudo isso aqui multiplicado por menos 1. Maximizar menos a f de x, o z, menos z, que é a função objetiva. Tá? Então, vai ficar maximizar. Vamos começar. Maximizar. Aí, ao invés de ser 5x1 mais 3x2, vai ficar menos 5x1 menos 3, menos 5x1 menos 3x2. E lá tá menos x3, vai ficar mais x3. Agora, sujeito às restrições. Aí a gente vai para a primeira restrição. Antes de mudar as variáveis x1, x2 ou x3, se for o caso, a gente vai transformar a desigualdade em igualdade. Então, essa primeira restrição, ela está do tipo menor ou igual, tá? Então, pode ser que essa quantidade do lado esquerdo seja menor, tá? Sendo menor, então, existe uma quantidade que eu acrescento nela, né? Vou acrescentar para poder chegar numa igualdade de ser 15, né? Essa quantidade, 2x1 mais x2 mais 3x3, pode ser menor do que 15. Por exemplo, 10. Aí falta uma folga de 5. Então, 10 mais 5. Então, eu vou acrescentar mais x4 para poder chegar na igualdade de 15. Tá? Essa é a ideia. Então, deixa eu ver se funciona uma coisa aqui. Tem umas caixinhas de texto que eu nunca usei. Então, vai ficar 2x1 vai manter aqui 2x1 mais x2 mais 3x3. Como a restrição é menor ou igual, eu vou acrescentar uma variável de folga. Então, mais x4. E como eu estou acrescentando uma variável aqui no problema, eu vou colocar aqui na função objetivo para aparecer. Só que x4 aqui não, a função objetiva não deve depender de x4. Então, fica 0 vezes x4, para não alterar. Deixa eu ver se alguém está chegando aqui pede permissão. Sim. Mais x4. E isso é igual a 15. Ok?
Então, a primeira coisa é transformar as desigualdades em igualdade. Eu pensei que a primeira função não mudava, não. Fosse o quê? Eu pensava que a primeira função não mudava. No caso, não essa 2x1, mas a de cima, a função objeto. A função objetivo. Eu pensei que ela ficava normal. Não, porque a gente tem que transformar minimizar para maximizar, certo? E aí, minimizar uma função é equivalente a maximizar menos a função. Menos 1 multiplicado pela função. Certo. Agora vamos para a segunda restrição. A desigualdade está no formato maior ou igual, certo? Maior ou igual. Então, ao invés de ser somar uma variável de folga, eu vou subtrair uma variável de excesso, que a gente chama. Então, ficou legal isso. Então, a restrição vai ficar x1 menos 2x2, x1 menos 2x2, mais x3, aí, ó, ao invés de mais, vai ficar menos x5, porque já tem uma variável aqui. Então, aqui na verdade, é mais 0x4, menos x5. Menos x5. Isso é igual, porque a ideia é a seguinte, ó, essa quantidade do lado direito, x1 menos 2x2 mais x3, pode ser maior do que 10. E sendo maior do que 10, ela está excedendo, né? Está acima. Então, para chegar na igualdade, eu subtraio uma quantidade. Por exemplo, pode ser 18, né? 18 é maior do que 10. Então, para chegar na igualdade 10, eu vou ter que subtrair 8, né? 18 menos 8 é igual a 10. Então, a ideia quando está maior ou igual é subtrair uma variável de excesso, menos x5. E aí vai ficar menos x5 igual a 10. Ok? E a última restrição, ela já está na formato de igualdade, então não precisa modificar. Então, fica 3x1 menos x2. 3x1 menos x2. Mais 2x3 igual a 8. Mais 2x3 igual a 8. Certo? E as variáveis continuam aqui. x1 maior ou igual que 0. x1 maior ou igual que 0. x2 menor ou igual que 0. x3 livre de sinal. Livre de sinal. Aí a gente agora vai trabalhar com elas. Certo? Então, x1 maior ou igual que 0 já está ok, já está na forma padrão, para a forma padrão. x2 menor ou igual que 0. Então, sendo x2 menor ou igual que 0, eu vou trabalhar com x2' igual a menos 1 que multiplica x2. Então, menos x2. Bom, se x2 é menor ou igual que 0, menos x2 é o quê? Maior ou igual a 0. Porque multiplica, fica menos x2, o menor ou igual passa a ser maior ou igual que 0. Se o x2 é negativo, o menos x2 é positivo. Então, a gente vai modificar onde tem x2, tá? Então, a gente vai pegar onde tem x2, nesse caso, x2 é igual a menos x2', que vai ser a substituição que a gente vai fazer.
Onde tiver x2, a gente substitui por menos x2', tá? E aí o x2' é maior ou igual que zero, tá? Certo? A primeira coisa. E o x3, que é livre de sinal, eu vou substituir x3, por x3 mais menos x3 menos. Onde x3 mais e x3 menos, x3 mais e x3 é maior ou igual que zero, são dois valores, duas quantidades positivas, não negativas, maior ou igual que zero. X3 menos maior ou igual que zero, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Essas duas substituições. Então, vamos lá. Alguma Professor, dúvida? Diga. essa nomenclatura, a pessoa pode dar qualquer um ou tem que ser assim, x3 linhas, x3 duas linhas? Pode ser x3 duas linhas, menos x3 uma linha. Pode ser também, né? Qualquer notação, mas essa notação é a que eu mais utilizo, entendeu? Eu fico bem tranquilo com essa notação, certo? Tá bom? É bom adotar um padrão só, né? A turma toda adotar um padrão só. Entendi, é porque eu fiz diferente na atividade. Entendi. Então, vamos agora substituir nas restrições essas variáveis, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui e escrever, né? Ó, onde tiver x2, mais x2, eu vou substituir por o quê? Menos x2'. Então, aqui, ó, ao invés de mais x2, vai ficar menos x2'. Ao invés de mais x2, fica menos x2'. x2'. Onde tem menos 2x2, vai ficar, ó, mas x2 é menos x2'. Com esse menos da frente vai ficar mais, tá? Menos com menos, né? É menos 1 multiplicado por menos 2, menos 1 multiplicado por menos x2'. Então, fica mais 2x2', certo? Mesma coisa aqui, ó, menos x2, ó, mais x2 é menos x2'. Menos com menos dá mais. Então, mais x2'. Ok? Aí agora, o x3, que é livre de sinal, a gente vai ter que substituir por... Aí vamos ter que apagar. Então, no lugar de x3, temos o quê? Mais 3x3, mas só que x3 substitui por x3 mais menos x3 menos. Então, é 3 vezes essa quantidade aqui, ó. X3 mais menos x3 menos. Então, vai ficar mais 3, x3 mais, menos 3, x3 menos. E aí a gente deve lembrar que tinha mais x4 aqui, que era a variável de folga. Tá? Aqui, mais x3. O x3 vai ficar 1 vezes o x3, mas o x3 é 1 vezes x3 mais, menos 1 vezes, 1 vezes menos x3 menos. X3 menos. E devemos lembrar que tinha o menos x5 aqui, que era a variável de excesso. E o 2x3 vai ficar 2 vezes x3 mais, menos 2 vezes x3 menos. É o 2 que multiplica
x3 mais menos x3 menos, entre parênteses. Então, fica 2 vezes x3 mais menos 2 vezes x3 menos. Tá? E aqui não tem variável de folga nem de excesso, porque já era igualdade. Tá? Com isso, x1 maior ou igual que zero, né? Então, vamos apagar aqui. Professor, Sim. você não tem que alterar também a função objetiva, não? Eu vou modificar lá, no final. Às vezes a gente esquece, mas eu já estava. Então, aqui, o x2 vai ficar x2' x2' maior ou igual que zero, x2' maior ou igual que zero, x3 mais maior ou igual que zero, x3 menos maior ou igual que zero, né? O que mais? x4 maior ou igual que zero, x5 também maior ou igual que zero. Tá? Aqui tem que acrescentar as variáveis na função objetivo. A função objetivo não é afetada por x4 nem por x5, então fica 0x4, 0x5, mais 0x2. Não, aí não é mais 0x2, não. Aí tem x2 a gente modificou por menos x2. Tem que mudar na função objetivo. Então, aqui, x2 é menos x2'. Menos com menos dá mais. Aqui, 1 é menos, com menos x2', então dá mais. x2'. Alguém chegou? Sim. Ok. Então, o x2' já mudou. O x3 tem que modificar. É mais x3, então vai ficar mais x3 mais x3 mais menos x3 menos na função objetivo. Então, tem que colocar todas as variáveis na função objetivo. Aqui a gente, para ir se acostumando, vamos chamar de z igual a isso. Z é essa função objetivo, z. É menos 5x1 mais 3x2', mais x3 mais menos x3 menos, mais x4 mais x5. Estão todas as variáveis aqui, né? Então, aí fica completo. Então, essa é a forma padrão do PPL, certo? Alguma pergunta aqui? Ok? Deixa eu ver. Ok, professor, obrigada. Seria ótimo resolver a letra E. Quem tiver dúvida também, tudo certo, professor. Alguma? Sim. Podemos partir para outra dúvida. O bom que está sendo gravado, né? E dá para você revisar. Tá? Mais dúvidas? Solução gráfica, tipo de solução. O método da solução básica, deu para entender o método da solução básica? Você assistir ao vídeo? Eu acho que sim, a pessoa fica mais sem saber se entendeu, porque não fez exercício, mas vamos ver, né? Uhum. O método da solução básica eu não vou cobrar, não, assim, mas eu desejo que vocês, pelo menos, entendam qual é a ideia que tem. Né? Solução básica foi aquele último vídeo que eu mandei para vocês. Resolver um PPL usando o sistema de equações lineares. E a ideia básica... Naquele vídeo. O Oi? senhor vai pedir ele no exercício ou não? Não, né?
sim, vamos chamar um trabalho, né? O trabalho agora, que você disse. Isso. O que eu desejo que vocês precisam saber é a ideia, né, que existe por trás do sistema de equações lineares, né? E a ideia é você resolver várias soluções básicas viáveis, né? E verificar dentre elas qual é que gera um maior valor para a função objetivo, ou o menor valor se for minimizar um problema. E esta será a solução básica, solução ótima, né? Certo? Dentre as soluções básicas viáveis, elas estão associadas com vértices, né, uma região viável, e a que maximiza o valor da função objetivo é a solução ótima, certo? E o valor ótimo é o valor da função objetivo no ponto do vértice, né, que foi encontrado. Tá? Então, essa é a ideia básica. Né? Algumas soluções são básicas viáveis, outras soluções são apenas solução básica, né? E sendo solução básica, não sendo viável, é porque ela resolve o sistema de equações lineares, só que ela é um ponto fora da região viável. Ela é apenas solução básica. Ela só vai ser um vértice da região viável quando ela é básica e viável, certo? E tem situações que nem a solução existe, o sistema de equações lineares. Por quê? Porque não existe matriz básica, ou seja, o determinante da submatriz, da partição da matriz A, de coeficientes do sistema de equações lineares, o determinante dela é zero. Então, a inversa não existe, porque na fórmula é 1 sobre o determinante vezes a adjunta. O determinante zero, 1 sobre zero é uma forma indeterminada. Então, não existe inversa. E por isso não tem nem solução básica, muito menos solução básica viável. Então, tem todas as situações. Não existe solução, existe solução básica e existe solução básica viável. Sendo solução básica viável, são vértices da região viável. Professor, Sim? eu não sei se o senhor está apresentando aí, mas aqui não está aparecendo, não. Não, tá na nossa tela de reunião apenas, né? Estou só falando. Certo. Ô, professor. Eu estou explicando a ideia do método da solução básica para resolver PPLs. Eu acho que eu entendi quando eu estava assistindo os vídeos ontem e hoje. Não parece ser difícil, não. É só entender a ideia mesmo. E como o senhor botou exemplo lá, aí fica mais fácil de entender. Pronto. E eu não vou pedir para vocês fazerem nenhum trabalho com relação a isso, mas eu quero que vocês tenham essa noção. Acho que é bem interessante. Principalmente quando a gente vai lá para o Tora e a gente enxerga cada ponto, cada vértice da região viável, né? A gente verifica que realmente é uma solução básica viável lá do sistema que a gente resolveu. Então, isso aí é interessante a gente ter essa visão, tá? E como dá muito cálculo, ali foram as inversas, por exemplo, foram matrizes 2 por 2. Aí a ideia, então, a gente teve que inverter matriz 2 por 2. Ali é razoavelmente simples e rápido. Mas quando a gente tem sistemas de dimensão 3 por 3, né? Matriz 3 por 3, aí tem que inverter matriz 3 por 3. Isso quando a gente tem 3 restrições. Quando tem 4 restrições, aí a gente tem que inverter matriz 4 por 4. E aí vai aumentando, né, a complexidade do cálculo da inversa e aí você tem que recorrer a programas no computador para obter inversa de matriz. Então, é só para ter ideia mesmo, na dimensão 2 por 2. Ok? Pronto. Com relação ao sistema de equações lineares para resolver PPL, era isso que eu queria dizer para vocês. Mais alguma coisa? Dúvidas para resolver PPL pela solução gráfica? Professor, Sim. os conteúdos que vai cair nesse trabalho vai ser só resolução gráfica, aquela que o senhor mostrou, e Modelagem. E a forma padrão. Seria isso? Modelagem, solução gráfica, forma padrão e noções de sistema de solução básica para PPL. Uhum. No caso, aquela resolução que o senhor mostrou naquela videoaula lá, para encontrar as matrizes básicas, vai precisar usar ela, no caso? Não, para calcular, não. Cálculos, não. Mas eu quero que vocês tenham a noção, saibam explicar como é que funcionam as coisas, né? Quais são os resultados interessantes que a gente usa.
certo? Como é que essas noções gerais do que tem ali de resultado que nos ajuda a resolver o PPL, né? Dentro do que eu acabei de explicar agora, como é que funcionam as coisas. Tanto no vídeo lá, como na explicação que eu dei há pouco. Certo, Luiz? Beleza, professor. Uhum. Professor, você vai postar já já, hein? Eu creio, eu vou fazer alguns ajustes aqui, e aí eu já faço a postagem, né? Aí até... E a ideia é que, pronto, até terça-feira antes da aula, tá bom assim? Tá, né? Pois é. Nada demais, né? Apenas um exercício a mais, fazendo uma revisão, um apanhado de tudo que a gente viu até agora. Tá Certo? certo. Certo. Professor, Sim. no caso, essa atividade vai valer os 8 pontos, como o senhor disse no início, ou o senhor vai corrigir valendo 10? Ela valendo 10 e ela tem um peso, né? Tem um peso. Agora, o peso eu não lembro se é 70%, 80%. E às vezes de exercício vale o complementar desses pesos, né? Entendeu? No caso dos exercícios, professor, o senhor vai levar em consideração a pontuação só das questões que estão corretas ou aquelas que têm todo o contexto de conta e tudo mais? Porque muitas das minhas questões que eu vi agora o senhor responder essa questão, eu praticamente errei metade da outra atividade, porque eu pensei que, por exemplo, quando eu estava lá na restrição 1 e na restrição 2, teria que somar um elemento, um x3, por exemplo, eu pensei que aquele x3 também serviria para a restrição 3. Aí eu não fiz x3 para a restrição 1 e um x4 para outra restrição. Aí eu acabei errando bastante por causa disso. Você somou X3 na restrição 1, que precisava somar, e somou nas outras também, foi isso? Isso, vamos dizer que na primeira restrição precisava somar e na segunda também. Em vez de eu somar x3 na primeira e x4 na segunda, eu somei x3 as duas. Ah, Eu pensei que serviria para as duas, mas não. entendo. Não, O senhor fez aqui não, tudo agora. bem. Tem certos erros, eu não vou descontar muita coisa assim, entendeu? São, né? Vou ter que descontar alguma coisa, mas não se preocupe que vai ser assim também, anular a questão, entendeu? Certo. Em questão da horário da monitora, professor. Sim, ela ficou de E colocar muitas vezes tem uma dificuldade na internet. ela tem atendido vocês pelo WhatsApp. Você não pegou o WhatsApp dela, não? Eu tenho, sendo que muitas vezes eu ficava com receio de acabar incomodando ela por conta do horário, porque eu geralmente estudo à noite. Aí eu Não, pensei que ela ela tinha disse. reservado um horário. Não, ela me disse que podia mandar mensagens, né? E aí, na hora adequada, ela atende, entendeu? Pronto, então tá Tá? ok. Obrigado. Pode ficar à vontade, tá? Ela é bem flexível, assim, atenciosa, assim. Pode falar com ela. O Lucas, maneirar nessa mão, né, professor? Tudo bem. Fazer que nem aquelas questões da primeira lista, só para aquecer. A quinta lista errou tudo. Ana, por que você errou tudo, Ana? Porque eu estava com muita dúvida, professor. Fui eu que pedi para o senhor resolver o item E. Assim, como montar mesmo a forma padrão. Eu assisti a sua aula, vi os slides, mas ainda fiquei muito confusa. Uhum. Na videoaula eu não cheguei a resolver, não, né? Eu só fiz explicações teóricas, não foi? Foi, não fez exemplo, não. Só deixei o exemplo como um exercício para vocês fazerem, não foi? Isso. Então, foi natural. Eu deveria ter feito, aí teria tirado as dúvidas melhor, né? Mas é isso. Aí você, Ana, pode refazer e mandar de novo, seria bom para você praticar. Se o senhor permitir, eu mando sim, professor.
Eu não sei como é que se lá no Google aceita mandar mais de uma vez, mas experimente. Aí, se não der, você me manda por e-mail e me avisa, tá bom? Ok, professor, obrigada. Faça a correção em cima do que a gente aprendeu hoje, e aí eu aceito, sem problema. Aí você me lembra que eu já tinha mandado e tal. Aí me explica direitinho. Tá ok, professor. Eu vou mandar por e-mail, porque no Classroom não pode anexar duas atividades, não. Aí eu Não, vou né? mandar. Pronto. Felipe, você pode fazer a mesma... Tá certo, Ana. Felipe, você pode fazer a mesma coisa. Ah, eu agradeço mais, professor. Com certeza eu vou fazer hoje. Aí você corrige, Pronto. né? Pronto. E alguém Porque mais, se eu tiver, acabei. se tiver com o mesmo problema, aí faz a mesma coisa. Agora sempre coloca no e-mail assim, a lembrança. Pronto, tá ok. Vou colocar no e-mail, então. E Tá bom. qualquer coisa eu lembro pro senhor no Classroom. Tá certo, beleza, então. Pronto, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, a gente conversa. Senão, a gente estamos dispensados, tá bom? E eu vou aqui terminar de fazer o trabalho para vocês. Já, já eu deixo disponível aí no Classroom. Certo. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Beleza, Tá professor. Boa bom. noite Boa aí. tarde. Até mais, Lucas.